Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa palestra da tarde de hoje. Vamos agradecer por estarmos aqui na Casa do Evangelho e vamos pedir muito amparo e proteção para esse momento que estamos vivendo. Hoje é um dia de uma data muito especial, data de refazimento dos trabalhadores da nossa casa, na segunda parte dos trabalhos. Vai haver uma única atividade, que é aqui no salão, que é aquela sessão de mesa. E é o momento em que todos os trabalhadores recebem aquele refazimento, aquela energia. Vamos fazer um pequeno trecho do Evangelho aqui, uma leitura para a gente iniciar nossa palestra. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero, fica curado. E no mesmo instante, desapareceu da lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Esse é Mateus 8, 1-4. O título da nossa palestra de hoje é Fraternidade. Somos todos filhos de Deus. Exercício do bem e do amor. Às vezes soa um pouco diferente para nós, né? Fraternidade. Fraternidade é irmandade. Do latim fratellum, né, irmão. Somos todos filhos do mesmo Pai. É o título da nossa palestra. O Pai é Deus, e se todo mundo vem dele, é porque são todos irmãos. Todo mundo foi gerado, todos nós fomos gerados. Aquele que gerou tudo que tem no mundo, inclusive a nós, foi Deus. Então, todas as pessoas, tudo que tem, os animais também, que tem vida, tudo é nosso irmão. Os animais também são nossos irmãos, que estão num estágio mais
mais primitivo, mas eles também são nossos irmãos. Exercício da prática do bem e do amor. Nossa fraternidade. O que é a nossa fraternidade? Exercício do bem e do amor. Nós podemos fazer caridade material e podemos fazer caridade moral. Vamos falar um pouco sobre o estado que está o nosso mundo. Nosso planeta precisa muito de caridade material, e precisa de moral também, mas vamos nos ater inicialmente às necessidades materiais da humanidade. A gente tem um mundo cheio de pobreza. Nós temos fome, doenças, pessoas que passam frio, moradias precárias, aqui mesmo, nestas ilhas. Quantas moradias precárias? Antes da nossa ponte, estávamos cercados de moradias muito mais precárias. E isso é no mundo todo. Saneamento, pessoas que não têm água tratada, não têm esgoto, abandono do idoso, êxodo humano. Interessante, o êxodo humano se dá de lugares mais pobres, geralmente, com oportunidades mais escassas. E esse êxodo humano, ele vai em direção aos lugares onde tem condições melhores de vida. Aqui no Brasil, a maior comunidade estrangeira é nos Estados Unidos. E sabe-se que ali aquela cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, foi um grande centro de dispersão daqui, de êxodo de brasileiros para os Estados Unidos, embora tenha de diversas partes do Brasil. E o que está acontecendo na Europa, temos também população da África, da Índia, do Paquistão, da Ásia, enfim, muitos moradores migrando para a parte rica da Europa, e isso começou a haver uma intensidade muito maior de uns tempos para cá, de a gente ver nos noticiários filmes de pessoas tentando atravessar o mar Mediterrâneo em barcos precários. As pessoas que são muito pobres, que estão passando muita necessidade ali, muitas populações do norte da África, mas também mais distantes, que vão até a beirada ali do Mediterrâneo. As pessoas reúnem o dinheiro que elas têm, um pouco de dinheiro que elas têm, para pagar esses
está encostando, se aproxima da costa daquele país ali, e vem as lanchas da polícia, do exército, enfim, lanchas militares, da marinha, e não, vamos embora daqui, e vamos para onde? Então a situação é muito desumana. Nós estamos vivendo um momento que precisamos refletir sobre a prática da caridade, né? E ao mesmo tempo um mundo que está se mostrando com muito pouca caridade. Se nós olharmos as guerras, que tem várias guerras, mas as mais recentes que estão aos olhos da gente, né? Massacre na faixa de Gaza, massacre no Líbano, massacre no Irã também, onde hospitais foram bombardeados, onde escolas com crianças foram bombardeadas. E parece que as pessoas que têm poder neste mundo, que têm as armas, elas não estão. Está faltando empatia para essas pessoas, moral para essas pessoas, não se colocar no lugar daquele povo que muitas vezes está desarmado, o povo que está indefeso, e vem os aviões, e vem os mísseis, e destrói, queima as pessoas, salta os pedaços das pessoas, destrói as casas das pessoas, destrói o ambiente das pessoas. Tudo isso porque abocanhar materialmente, abocanhar materialmente, espezinhar, expropriar. Sempre tem um mais poderoso que acha um motivo para atacar o mais fraco. Isso é história. Se a gente voltar no tempo onde tem história escrita, no Egito era assim. O Egito, quando estava naquela civilização pujante, os faraós tinham exércitos e eles faziam excursões para os outros lugares mais próximos ou às vezes mais distantes e pilhavam, pegavam as riquezas desses lugares. Então, enquanto o Egito estava rico, eles semeavam a miséria para aqueles povos que eram atacados. Depois, a Mesopotâmia tinha a Assíria e a Caldeia. Os assírios tinham uma vocação extremamente belicosa e eles, todos os anos no inverno, eles já estavam se preparando para na primavera sair e atacar os vizinhos, e eram extremamente cruéis, Já os caldeus, que eram da Mesopotâmia, eram assim mais moderados, mais pacíficos, mas os assírios eram guerreiros e muito cruéis. Depois a gente vem para vindo na história, nós tivemos Espanha e Portugal, duas grandes potências que vieram para tomar conta do mundo, Quando houve aquele tratado de Tordesilhas, aí já se sabia que o mundo era redondo. O tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que dividia o mundo em dois. Então a gente no colégio, no meu tempo de colégio, a gente estudava que era de Belém no Pará até Laguna, em Santa Catarina. Então o que ficava à direita era do Brasil, o que ficava
à esquerda era da Espanha, mas essa linha imaginária, ela fazia toda a volta ao mundo. Então, a outra metade do mundo, que não estava aqui onde nós nos encontramos, na Ásia, uma parte da Ásia pertencia a Portugal e outra parte da Ásia pertencia à Espanha. Então, nós temos países que falam espanhol na Ásia, Filipinas, se não me engano, e uma parte da China, que é Macau, colônia portuguesa, né? Foi colonizada. Tinha também na Índia Calicut, né? Que falava português, porque teve colonização portuguesa. Mas todos esses colonialistas, esses imperialistas, eles pilhavam a riqueza dos lugares e não se preocupavam com a parte humanitária. Eles não se preocupavam em dar àquele povo que os estava recebendo, muitas vezes de maneira pacífica, não davam nada. Os espanhóis fizeram um grande dano para a humanidade. Os espanhóis destruíram os povos pré-colombianos, né? Chegaram ali no Peru, uma civilização maravilhosa, muito adiantada, e eles chegaram lá e destruíram a civilização, destruíram a cultura para levar o ouro, levar a prata. Então, lá na Espanha, em Madrid, tem o Palácio Real. E quando se chega num ambiente lá, a gente olha para o teto é todo pintado com ouro. É um ambiente muito grande. Ouro que foi levado daqui, da América do Sul. Não se sabe, porque eles pilharam no México também, pilharam a América Central. Na América Central, eles destruíram a civilização inca, destruíram a cultura. A civilização inca era muito adiantada, eles conheciam astronomia, conheciam astrologia. A pirâmide de Chichen Itza, tem várias pirâmides na América Central, né? Mas a pirâmide de Chichen Itza, ela é orientada segundo os polos da Terra, né? Os pontos cardeais da Terra, com muita precisão. Então, povos que tinham muita riqueza, eles tinham, os incas tinham um tipo de uma máquina de calcular que era com umas bolinhas, e eles faziam cálculos muito rápidos, passando as mãos naquelas bolinhas que eram penduradas em cordas, e eles faziam contas assim, davam números muito grandes para eles somarem, e eles conseguiam fazer a conta muito rápido, chegavam ao resultado preciso. Tudo isso foi destruído por essas guerras, por esses povos, e veio ao longo da história sempre essa prepotência, né? Hoje, naquela época era ouro, prata, pedras preciosas que eles levaram aqui do Brasil, eles levaram nossas pedras preciosas, o nosso ouro, a nossa prata, o nosso pau-brasil, destruíram parte da floresta, né? E atacaram a civilização indígena. Nos Estados Unidos, o homem branco que chegou, né? Chegou pelo lado ocidental e foi dizimando as populações indígenas. As populações indígenas hoje nos Estados Unidos, eles têm também a FUNAI deles, né? Assim como nós temos a nossa. Existem pessoas
de origem indígena, muito preocupadas com a sua civilização e com os valores dessa civilização, né, e cobrando justiça dos poderes, né? E os nossos poderes, quem está no poder, não tem absolutamente nenhuma sensibilidade com essas civilizações, né? Porque eles tinham uma civilização. O homem chega com um canhão, chega com uma arma, dispara bala, que tem pólvora, né? Eles não tinham, eles não conheciam a pólvora. As armas eram mais primitivas, mas eles eram povos muito adiantados, eles eram inteligentes e foram tratados como se fossem animais. A África se destruiu muita coisa na África, civilizações. Um dia eu estava ouvindo um grupo que eu sigo na internet, vários produtos que a gente não tem nem ideia e que são de uso hoje da nossa comunidade, que foram criados na África. E eu me lembrei da escova de dentes. As primeiras escovas de dentes que apareceram na África. E as cerdas eram de pelo de animais que tinham lá um tratamento, e era um pelo que durava bastante, não esgaçava. Então, chegando até aqui, né, o tema da nossa palestra é o amor e a prática do amor, e a gente falou de um mundo que ainda não tem amor, que não tem caridade. O que nós temos que fazer? Como é que a gente pratica a caridade? Nós temos a caridade material, que é a mais fácil de fazer, que é dar bens, enfim, comida. Comida ela é material, mas ela é também a caridade moral. Ajudar na saúde. Todas as obras do lado social, habitação, saneamento, eletricidade e tal, essas obras nos lugares onde não tem, como na África, por exemplo, elas precisam ser feitas pelos governos. Os governos, às vezes em parceria com a iniciativa privada, né? Mas os governos é que tomam que tem o volume de recursos, né? E isso raramente é feito na proporção que deveria ser, né? Então, mas tem a caridade moral que cabe a nós fazermos individualmente, muitas vezes. É um conselho, um abraço, um olhar, né? Nas casas espíritas se faz caridade moral, né? Se faz caridade material, mas se faz caridade moral também nas casas espíritas. Então, é um lugar onde as pessoas da população se reúnem, os membros da comunidade se reúnem para praticar a caridade. Nossos modelos são Jesus, né? O maior, Chico Xavier, que foi o maior paranormal que se tem conhecimento, né, recente, dos séculos 20 e 21. É o Chico Xavier. O Chico Xavier se tornou muito famoso pelos poderes dele. Poderes extraordinários. O Chico, se chegasse alguém perto dele, não precisava dizer o nome. Ele olhava para a pessoa, às vezes a distância, estava entrando lá na porta, estava do lado de fora, ele já chamava pelo nome
e já sabia o que a pessoa sentia, por que ela estava lá, o que ela estava precisando. E o Chico recebeu muitas pessoas famosas, muitas pessoas da imprensa, de grandes jornais, enfim, as pessoas mais poderosas, de grandes fortunas. E ele sempre era alfinetado pelo seu cantor, o Emmanuel. Chegou um momento que o Emmanuel ele tinha dado entrevista no Pinga Fogo, que era um programa que ficou nacionalmente conhecido em 1970. E o Emmanuel depois disse para ele assim: Chico, agora encerrou, nada mais de publicidade. Volta lá para o teu trabalho e fica lá fazendo o teu trabalho, retirado da publicidade, retirado dos holofotes, porque o Emmanuel tinha muita preocupação que o Chico não fosse contaminado pela vaidade, pela ganância, né? O Chico sofria muito assédio de dinheiro, ofereciam somas em dinheiro, e ele recusava tudo. Quando ele não podia recusar, ele sempre canalizava para os pobres. Prática da caridade, então. Estamos chegando ao final, né? A gente lembrando o Chico que praticou a caridade. E eu pensei, eu e aqueles que estão comigo, como encerrar uma palestra que fala sobre a caridade. Me lembrei da música Imagine, do John Lennon. Eu vou ler o texto para a gente encerrar. Imagine que não exista paraíso. É fácil você tentar. Nenhum inferno sobre nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo apenas o presente. Imagine não há países, não haverão países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Eu estou emocionado, mas nós vamos seguir. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será uma coisa só. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade entre os homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como uma coisa só. Vou ler em inglês apenas a última estrofe. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world you live as one. Muita paz para todos nós. Jesus